Bom, eu fui casada por 14 anos. Na verdade, eu não fui casada, né? Fui amaziada durante 14 anos. E teve um período do meu casamento em que eu morei no quintal dos meus sogros. E o meu sogro, ele era da religião espírita, né? E ele tinha um centro espírita, né? No mesmo quintal, vamos dizer assim. E com o passar do tempo, eu me converti ao evangelho, né? Eu aceitei Jesus, mudei de vida. E a partir daí, eles já não me olhavam mais da mesma forma, né? Eles já não... é como se não aceitassem o fato, né, de eu ter saído de uma determinada religião para ir para outra. Hoje as coisas são mais fáceis, né? Você consegue respeitar a religião do outro tendo a sua. Mas antigamente já era mais difícil, gente. Era uma mente mais fechada, né? As coisas eram diferentes. Enfim, então eu passei uma parte da minha vida sendo mal vista, vamos dizer assim, pelos familiares do meu sogro. Eu me mudei para uma outra cidade, umas 2, 3 cidades para frente da onde eu morava. E fui morar num sítio, né, com meu ex-marido. E passado-se um tempo, né, o meu marido sempre foi, meu ex-marido, ele era muito grosso, né, ele sempre foi muito estourado, vamos dizer assim, ele sempre foi muito sistemático e sempre foi muito nervoso, né. E quando eu comecei, eu me mudei dessa cidade para outra, eu comecei a frequentar uma outra igreja, eu frequentava a Assembleia de Deus. E dentro da Assembleia de Deus havia regras. E uma das regras que existia ali, para eu poder participar, por exemplo, de um grupo que se chama Grupo de Círculo da Oração, eu precisava ser casada. E aí começou os problemas. Porque eu fui falar com ele, né, que eu queria participar, que eu estava sentindo o desejo de fazer parte daquele grupo, afinal de contas eu já fazia parte do grupo da oração, já fazia parte do grupo de visita, então eu também queria cantar com as irmãs. Eu fui conversar com ele sobre a possibilidade da gente se casar, para que eu pudesse fazer parte daquele grupo. E a resposta foi não. Não, porque eu, né, não gosto de crente, eu não quero ver a minha filha dentro da igreja, e começou aquele alvoroço todo. E todas as vezes que a gente brigava, ele ameaçava ir embora, e como eu era dependente dele emocionalmente, porque financeiramente eu sempre fui dona dos meus boletos, eu não fazia nada, né? Eu ficava chateada, ficava triste, porque eu acho que eu não me via sem ele, vamos dizer assim. Mas nesse dia, ele falou assim para mim: olha, vamos fazer o seguinte, já que você quer fazer parte do grupo e você quer permanecer numa igreja evangélica, então ou você escolhe, ou você fica com Jesus, ou você fica comigo, porque senão eu vou me separar de você. E eu já estava cansada, gente, porque para ir para a igreja, quantas vezes eu tinha que andar durante 1 hora a pé, e com a minha filha pequena. Para voltar da igreja era a mesma coisa, era subir a morro, descer a morro. E o dia que ele resolvia me levar para a igreja, me dar uma carona para a igreja, eu tinha que abastecer o carro, porque o carro não anda sem combustível. Era a frase que eu mais ouvia. Então ele me deixava distante da igreja para ninguém vê-lo, e depois, para ir embora, ele me pegava, marcava um lugar e tal, e vinha de encontro comigo. Então eu passei por muito tempo assim, né? Só que aquilo foi minando o amor que eu tinha por ele. Aquilo foi me trazendo um desconforto, foi me trazendo uma tristeza, foi me trazendo, sabe, um desamor, né, pela companhia. E aí o que eu fiz? No dia que ele me ameaçou, né, falando, olha, ou você escolhe o seu Jesus, ou você fica comigo, eu fiz uma escolha. Eu escolhi Jesus, né? E aí o que eu fiz? Ele saiu, bateu porta e tal, pegou o carro, saiu, e quando ele voltou, as coisas dele já estavam todas do lado de fora de casa. Eu já tinha feito as malas dele, coloquei da porta para fora, e ele chegou ali, não acreditou, ele falou, o que está acontecendo? Aí eu falei, simples, você não pediu para fazer uma escolha? Eu fiz a minha escolha, eu fico com Jesus. E ele não acreditou naquilo, mas no entanto eu falei para ele, a partir de agora, da porta para dentro você não entra mais. A gente discutiu, né? Ele pegou as coisas dele e foi embora. Algumas pessoas podem estar se perguntando durante o decorrer do vídeo, por quê,
né, que eu não poderia fazer parte de um grupo ou ter oportunidade no púlpito ou coisas desse tipo, sendo que eu já fazia parte do grupo de oração, essas coisas de visita e não poderia participar dos demais trabalhos dentro da igreja. Gente, a Igreja de Cristo, ela tem as suas regras, né? E eu quero trazer um exemplo para vocês, como se fosse dentro de uma fábrica. A fábrica exige que você use um uniforme branco, mas você insiste em ir com o uniforme vermelho. Você está desrespeitando o local que você trabalha, você está desrespeitando a liderança que constitui aquela empresa. E na igreja não é diferente, ela não é uma empresa, mas ela é uma instituição religiosa, onde existe um pastor que está ali no púlpito, e a partir do momento que você passa a congregar numa determinada igreja, num determinado ministério, não é o pecado em si de você não ser casado, usar calça, cortar o cabelo, não. É a desobediência. Então, se você decidiu congregar numa igreja onde a doutrina da igreja é X e você está tentando andar pelo Y, o erro está em você, não está na igreja, está na sua desobediência. Então, foi exatamente o que aconteceu comigo. Então, ele foi embora. Eu não quis ser uma pessoa desobediente. E a partir de então, passado-se, né, um período aí de uns 3, 6 meses, eu passei a cantar no grupo das irmãs. E foi uma grande alegria para mim, porque era tudo que eu queria. E depois de um período, ele veio me visitar. Na verdade, veio visitar minha filha. Ele chegou em casa com meu ex-sogro. E dentro de casa houve uma batalha meio espiritual e tal, que eu não vou detalhar aqui, porque nem tudo hoje pode se contar, nem tudo pode falar, mas houve uma batalha espiritual ali. E supostamente eles tinham ido visitar a minha filha. Sendo que a minha filha nunca foi aceita também diretamente no meio da família, exatamente porque, né, eu decidi seguir uma vida diferente e levei a minha filha junto, então eles já olhavam até para minha filha de uma forma diferente, já não aceitavam também, projetando, né, a questão, sei lá, raiva, mágoa, eu não sei dizer exatamente nela o que ele sentiu por mim. Mas enfim, ele veio até em casa, né, e eu acredito que tenha sido nesse dia que o meu sogro, o meu ex-sogro, tenha feito esse trabalho ali, né, porque ele veio, eu ainda não tinha chegado do trabalho, então depois eu cheguei do trabalho e tal, e a gente sentou e conversou, ele até falou sobre a questão do divórcio, que a gente deveria voltar, e eu falei que não era o que eu queria, não ia voltar com o filho dele, e estava tudo certo, né, e ele tinha que aceitar porque foi uma decisão que eu tomei e não ia voltar atrás. Eles saíram de lá, né, meio bravos, e passados-se, né, os dias, foi quando eu encontrei a minha calcinha amarrada no pé da cama, com a minha foto, a foto do meu ex-marido, juntos, dentro de um saquinho e tal. Eu não vou lembrar muito bem como é que era, mas era um saquinho que tava lá, minha calcinha, 2 fotos, tinha mais alguma coisa junto, amarrado, do lado aonde ele dormia, né, que a gente sempre dorme de um lado, né, a gente escolhe um lado, na verdade, a gente se sente melhor, pelo menos é assim que acontece quando eu tô dormindo numa cama de casal. Depois de um tempo, né, eu descobri, repreendi, levei em oração, e depois de um tempinho eles voltaram em casa, né, e eu falei assim pro meu ex-marido, falei, olha, avisa seu pai que ele pode fazer o trabalho que ele quiser, ele pode fazer a oferenda que ele quiser, ele pode invocar todos os santos que ele quiser, ele pode fazer o trabalho que ele quiser, eu não vou voltar com você, eu não quero mais ficar casada com você, então não importa o que ele faça, é uma decisão que eu tomei e eu não vou voltar atrás. Gente, eu não voltei.
E eu bati o pé e falei, olha, você pode fazer o trabalho que você quiser. Ele poderia movimentar o inferno se quisesse. Eu não ia voltar, porque eu tomei uma decisão, e a decisão foi servir a Cristo, tanto que eu sou cristã até hoje. E assim foi que aconteceu. Mas, por incrível que pareça, passados-se alguns anos, ele volta na minha casa, e quando ele volta na minha casa, ele já volta convertido. Ele aceitou Jesus, né? E ele veio em casa para me contar. Mas já não adiantava mais, não havia sentimento. Não. Então, eu falei para ele, olha, fico feliz. Eu espero que você agora, né, tenha o mesmo prazer que eu tenho em servir a Jesus. Eu espero que você realmente tenha se encontrado no Evangelho, mas eu não volto com você. E assim, né, se passaram-se os anos, eu fiquei orando por 10 anos, né, para eu poder casar de novo. E hoje eu sou casada, para a glória de Deus, né? E durante esse período, eu falei para o Senhor que eu só casaria com aquele que Ele colocasse no meu caminho. E assim foi, né? O meu marido, ele viveu na rua, no tráfico, vários vícios, né? De todos os jeitos que vocês possam imaginar, lícitos e não lícitos. E hoje, para a glória do Senhor Jesus, né? Nós somos casados, muito bem casados, somos pastores do ministério. E uma coisa eu falo para você: nunca troque Jesus por algo superficial. Não deixe ninguém usar a tua fé. Não deixe ninguém usar aquilo que você crê para te colocar na parede e dizer o que você pode e o que você não pode fazer. Ele te ama, sabe? Independente do que você é, do que você pode oferecer. Porque a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, né? Ele nos escolheu. Ele nos escolheu quando Ele morreu numa cruz crucificado, por amor a mim e por amor a você. Quando Ele decide carregar sobre si todos os nossos pecados, os nossos julgos, sabe? E aceitou ser crucificado numa cruz por mim e por você. Que amor é esse? Que nos constrange. Então não deixe ninguém falar para você, não deixe ninguém chegar até você e falar que você precisa fazer uma escolha. E se um dia você precisar fazer uma escolha, escolha Jesus sempre. Porque com Ele, gente, já é difícil, imagina sem Ele. Então, essa é a história de hoje. E eu queria deixar isso como uma palavra também de fé para o teu coração. Há tempo para todas as coisas. E no tempo certo, Jesus coloca tudo no seu devido lugar.